aqui o Nikita Alentev, que trabalha na agência Sputnik Brasil, está no Brasil há 3 anos. Nikita, conforme a gente falou ontem, marcamos a entrevista para hoje, falamos com a OMS. Sim. E boa parte daquela história de que russo come criancinha já ficou pelo meio do caminho aí, né? Porque a OMS, sim, está recebendo informes do governo russo sobre o desenvolvimento da vacina. Isso é fundamental. Estavam dizendo, porque o Putin não está liberando nada. Não é verdade. Uma alta diretora da OMS, a Marianja, você deve ter ouvido parte da entrevista, diz que os russos estão informando a OMS, começam a informar a OMS de quais os caminhos da vacina. Isso é importante, não, Nikita? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite de novo. Sim, eu acho muito importante, mas eu só acho que o centro que desenvolveu a vacina meio que concentrou primeiro no desenvolvimento para ver se esse mecanismo que eles já tinham pesquisado antes, durante muito tempo, iria dar certo. Aí depois que entenderam que sim, está dando fruta, foram para frente para divulgar, para tentar agir e entregar uma solução rápida para o mundo inteiro, na verdade, não só a Rússia. Não, mas isso é uma coisa natural. Os americanos primeiro estão desenvolvendo para depois falar que deu certo. Você acha que porque vem da Rússia, os caras já olha a Rússia aí de novo, veja a Rússia, e depois acontece aquela história do lápis e da caneta que eu contei aqui. Muito americano ficou chateado comigo. Gastaram bilhões para descobrir uma caneta que escrevia no espaço, os russos escreviam com lápis. Depois os caras ficam bravos comigo. Desenvolver uma caneta que gastou bilhões para desenvolver a caneta. Aí foram ver o russo, o que ele está escrevendo? Está com lápis, porque não precisa de tinta, então não tem ação de gravidade. Agora, Nikita, uma parte importante, não é, do desenvolvimento dessa vacina é o cumprimento das fases 1, 2, 3 e a 4, que é de fabricação e aplicação em massa. Estão prevendo na Rússia que essas fases já passaram por 2 fases. Os russos passaram por 2 fases. Eu fiz uma pergunta para a Mariângela, eu não me convenci muito do que eu ouvi da resposta. Porque se nós estamos antecipando vacinas, não é? Que tem que demorar de 10 a 15 anos a desenvolver, você pode adiantar as fases 1, 2 e 3 se você tiver dados seguros de que você pode aplicar essa vacina. Então, a terceira fase na Rússia pode ser menor que a terceira fase nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer outro país do mundo. E eu repito, só vai ser aplicada a terceira fase e depois a quarta, que é a aplicação em massa dessa vacina, depois de resultados positivos que o Putin não vai querer matar o povo russo. Aqui a gente acha que essas vacinas em teste poderiam ser aplicadas, estão dizendo janeiro, mas eu acredito que, pelo que eu ouvi da Mariângela, em maio, junho, julho, ou coisa parecida. A vacina russa, pelo que você tem informação, ela pode ser aplicada antes disso, Nikita? Então, você tem toda a razão em falar que se você tem os dados de segurança e a tecnologia que a Rússia tem de como criar uma vacina eficaz, você pode adiantar essas etapas, sim. E essa vacina em particular já passou pelas primeiras 2 etapas e está na terceira fase. Eu acho que o mundo agora tem um pouquinho de uma visão sensacionalista. Todo mundo acha que amanhã vai acordar, ter um médico russo do lado da cama, enfiando agulha com vacina de Putin, aí todo mundo, sei lá, vira russo ou alguma coisa assim. Não é isso. Primeiro que nenhum país vai aceitar um produto desses sem passar pelos próprios testes, sem encaixar esse produto no regulamento nacional, nas exigências da Anvisa, por exemplo, aqui no Brasil. Então, isso vai ser um filtro adicional da transparência, eficácia e segurança dessa vacina.
Mas o que eles estão falando lá na Rússia é que agora eles vão começar a aplicar essa vacina em grupos de risco e profissionais de saúde, e se tiver voluntários também, para usar como terceira fase para ver os resultados e a resposta imunológica, criando um circuito digital de rastreamento dos resultados do bem-estar de cada um dos vacinados, para poder chegar daqui a 6 meses, no começo de janeiro, lá na Rússia, eu não estou falando no mundo inteiro, né? Na fase 4 de produção em massa, produção em volumes industriais. Mas claro que já tem países que mostraram interesse em comprar muitas doses. Se não me engano, o centro próprio que desenvolveu a vacina falou que tem capacidade de produzir 500 milhões por ano, alguma coisa assim. Já tem um princípio de acordo do governo do Paraná, do Ratinho Júnior, com os russos. O que você tem a informar sobre isso? Quais são as informações que você tem sobre isso? Olha, pelo que eu entendo, eles se encontraram com o embaixador da Rússia, Sergei Akopov, bem no começo, quando foi anunciada o possível registro da vacina agora no começo de agosto. E o que a TecPar está tentando fazer é ser uma porta de entrada para essa vacina, mostrando interesse, trazendo para ver o que está lá embalado dentro desse produto. E, de novo, eu não acho que eles estão fazendo isso para logo na alfândega aplicar agulhada em todo mundo. Não, para ver se vai responder da mesma maneira que o produtor russo está prometendo, se vai encaixar dentro da regulação de saúde daqui, nacional, para depois avaliar e talvez realizar a possibilidade de produção dessa vacina aqui no Brasil. Nikita, quando a Mariângela, que é a diretora de um organismo internacional como a Organização Mundial de Saúde, diz que a plataforma da vacina russa ela é mais fácil de ser transferida ou desenvolvida, significa o quê? Você que já deve ter estudado muito e feito matéria sobre isso. Então, na verdade, é muito... eu acho que o sucesso é rapidez, depende muito dessa tecnologia que o Centro Imunológico do Gamaleya tem desenvolvido desde anos 80. Porque o que eles estão fazendo, eles estão usando o adenovírus humano, o vírus de resfriado normal, comum, como um veículo para trazer um material genético de um novo vírus qualquer, pode ser coronavírus. Eles fizeram isso para Ebola, eles fizeram isso para o síndrome respiratório do Oriente Médio, que houve um surto... Sim, o MERS, em inglês, sim. Então, e eles tinham uma resposta muito positiva. A vacina contra Ebola foi registrada, conseguiu patente internacional, foi aplicada em várias pessoas. E isso aí criou uma base para poder usar agora, aplicar nesse caso do Covid-19. Ou seja, eles não começaram do zero, eles não entraram por um território desconhecido. Eles usaram o trabalho deles, a expertise que eles adquiriram durante os 40 anos para tentar fazer um produto legal, seguro e eficaz. Tá me parecendo a história do lápis aí. Eu falei brincando, mas tá me parecendo a história do lápis. É bem parecido com a história do lápis. Eu não sou cientista, não tenho uma inteligência acima da média. Nem eu. Por questão, eu já estaria aposentado, tá? Eu só perdi dinheiro, não ganhei. Eu ganhei muito dinheiro, mas perdi quase tudo que eu tinha, porque eu não sou um cara inteligente, não sei aplicar bem o dinheiro. Então, mas pelo que eu entendi, o mecanismo não é tão difícil você entender assim, não. Se você pega um adenovírus, que já tem vacina para adenovírus, né? Adenovírus é uma gripe comum. Se você pega esse adenovírus, aí você coloca esse bicho aí em cima dele,
o adenovírus vai levar para os receptores de cada célula, porque esse bicho, por que ele mata? Por que ele infecta ou mata a gente, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Esse vírus não é reconhecido pelas células humanas como um inimigo do corpo. Então, as células simplesmente abrem a porta para ele entrar. Se ele já chega carregando um bicho que é o adenovírus, que o organismo já reconhece como o inimigo, já é um princípio básico para você combater essa doença. Não é que o lápis pode dar certo? É mais ou menos isso, não é, Nikita? Exatamente essa a ideia. Exatamente essa a ideia, e o trabalho dos pesquisadores da Rússia, desse centro do Gamaleya, era basicamente tentar extrair material genético do novo coronavírus e pôr esse material dentro do adenovírus humano. Eu acho que a vacina do Oxford, do Reino Unido, usa o mesmo princípio, só que eles estão trabalhando com adenovírus de macaco. E o que é diferente, porque tem que comprovar a eficácia nos humanos. Mas não tem muitas outras maneiras de você inventar vacina. Mas talvez uma maneira mais simples, é o que eu disse também agora com a Mariângela. Os Estados Unidos estão gastando 9 bilhões e 400 milhões de dólares investindo só em vacina, não é? E às vezes algum país que não seja nem a Rússia, algum outro país que está lá, algum país pequenininho que não tem tanto investimento, por uma questão de um acidente até, grandes medicamentos foram descobertos por acidente. A penicilina foi descoberta por acidente. Então, às vezes, até por um acidente, o cara pode chegar a uma conclusão que descubra a vacina em qualquer uma dessas mais de 100 vacinas ou 200 que estão sendo testadas do mundo inteiro, algumas com mais chance, que são essas 5 que a gente já falou, e outras 12 ou outras 8 ou que estão aí dentro de um grupo de 12 ou 13 vacinas. Quem sabe o cara que está lá atrás observa alguma coisinha que ninguém viu e, de repente, a coisa dá certo. Bom, em relação... Eu concordo plenamente com isso, porque eu acho que nesse momento delicado e atípico que a gente está vivendo no mundo inteiro, é quase desumano torcer contra o sucesso do outro. Porque se qualquer vacina de qualquer país der certo, é um grande ganho para a saúde pública do mundo inteiro, do planeta inteiro. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento atípico, como eu falei, para se unir, para torcer que dê certo para todo mundo. Mas isso vem muito da Guerra Fria, vem muito do comunismo, da Guerra Fria, vem essa história de que russo come criancinha. Primeiro que é uma cultura distante, né? É um país distante, é uma cultura distante. Depois houve a Revolução Comunista, lá pelos idos de... logo depois da Segunda Guerra Mundial, 17, com Lenin e Companhia Limitada, depois o regime comunista, um regime muito fechado, era nós contra eles. Né? Isso já acabou. Não existe mais isso. O Brasil, inclusive, tem acordos militares com a Rússia, que foi dito ontem pelo presidente da Anvisa, que é um militar e que tem estreito relacionamento com esse laboratório Gamaleya para saber das novidades da vacina. Então o Brasil é um colaborador, inclusive comercial, participando do BRICS com a Rússia. Então não existe mais essa barreira que existia antes. Mas existe aquela história de nós contra eles, principalmente dos americanos contra o Putin, e o Putin até tirou um sarro no nosso Trump, com aquele cabelão bonito dele. O Putin, que não tem cabelo nenhum, falou assim, a vacina vai chamar Sputnik. E aí bota a pressão no outro. No máximo aí uma briguinha casual, e que tomara que fique por isso mesmo porque os dois países juntos têm um poderio nuclear capaz de complicar ainda mais essa situação do coronavírus. Olha, foi um prazerão falar com você. A curiosidade é saber como é que você veio parar no Brasil. Foi por causa de uma brasileira ou não? Não foi isso? Não. Foi por trabalho. Geralmente é, né? Geralmente é. Dos dois lados, né? Mas como é que você parou no Brasil? Questão profissional, porque gostava da cultura brasileira? Como é que foi?
Sim, sim. A gente é uma agência de notícias russa que tem uma rede de escritórios no mundo inteiro. Aí a gente tem um escritório aqui no Rio de Janeiro e tinha um relançamento de marca. E eu cheguei aqui, me apaixonei Gostou? por país. Gostei. Qualquer lugar sem neve já é um grande ganho para mim. Aí fiquei. É que nem o vírus. Ele não gosta de frio, entendeu? Então, eu queria deixar bem claro que o Nikita Alentev, segundo as nossas pesquisas, não pertence à KGB. Fiquem tranquilos que ele não é nenhum espião russo. Não mesmo. Foi um prazer enorme falar com você, Nikita. Um abraço grande. Vamos torcer para que a vacina dê certo. Um abraço grande. Sim, abraço. Obrigado. Obrigado você. Uma simpatia, o Nikita. Aí, ó, a grande chance, ô Agostinho, pelo que eu entendi, dessa vacina russa dar certo e antes de todas as outras, apesar dos bilhões americanos aí, pelo que eu estou percebendo.